Glória a Deus, irmão. Boa noite. Mais uma vez, graça, misericórdia e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Deus é bom demais. Como eu tenho dito, nós estamos estudando a palavra de Deus, né? A gente tem feito às quintas-feiras um culto mais voltado para ensinamento da palavra mesmo. E particularmente para mim tem sido muito bom. Amém? Não somos ignorantes, nós somos pessoas que têm recebido do Senhor. Estamos em um processo de aprendizado, de crescimento, e isso é muito importante, amém? Então, na quinta passada, eu fiz na verdade, uma introdução do assunto, né, dos dons espirituais. E hoje eu queria falar um pouco sobre os dons de revelação, que são 3, mas eu queria recapitular algumas coisas, né, que o apóstolo Paulo falou para a igreja. Ele disse que sobre os dons ele não queria que nós fôssemos ignorantes, ou no caso lá, a princípio, os irmãos de Corinto, né, porque eles fluíam nos dons, mas fluíam debaixo de ignorância. A igreja era uma igreja carnal, porém fluía nos dons, mas era fluindo na ignorância. Então Paulo estava praticamente dizendo: rapaz, isso é muito bom, os dons eles são importantes, mas do jeito que vocês estão fazendo, sem saber de nada, não funciona. Então eu não quero que vocês sejam pessoas desentendidas. Então ele vai explicar sobre isso. Ele falou no versículo 7 que eu disse que as manifestações do Espírito, ela é dada a cada um para um fim proveitoso, né? Para uma utilidade, para aquilo que é útil. E aí no versículo 8 ele vai dizer: o seguinte, versículo 8 diz, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. O 7 ele vai dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Aí o versículo 8 ele diz: porque a um, pelo Espírito de Deus, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, note que é o mesmo Espírito agindo em tudo e em todos. Ele diz: pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ok? Pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos, ou discernimento dos espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Amém? Repartindo a cada um como ele quer. Versículo 11 ele termina dizendo isso. É o Espírito Santo que faz tudo isso em todos. Não é algo carnal, não é algo emocional, é o Espírito Santo que faz tudo isso em todos. E eu queria falar um pouco sobre, vou tentar fazer isso, eu queria conseguir falar sobre um pouco, lógico que de uma forma resumida, sobre os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. São 3 dons espirituais: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E eu falei também no culto passado que essa palavra, eu dei algumas definições de dons, né, tanto na linguagem natural como na linguagem portuguesa, mas também na linguagem espiritual. Né, a palavra grega para dons é carisma, né, vem da palavra carisma. Por isso que tem um grupo de pessoas que é conhecido como os carismáticos, né? E eu, quando eu não sabia o que era carisma, achava que carismático era aquela pessoa que se dava bem com todo mundo, né? O cara que tem uma carisma, o cara é carismático. Não sei se vocês tinham essa impressão antes de conhecer a verdade.
Mas eu tinha essa impressão. Mas a palavra carisma no grego quer dizer isso, dons, né, o dom. E aí tem uma palavra também grego, que eu não estou lembrando, grego não, grego, que fala de dons, mas é quando você dá, no sentido de dar, você para Deus, né? Mas não é essa palavra, é carisma. Então eu queria falar um pouco sobre a palavra de sabedoria. É um dom do Espírito de revelação. Lembra, irmão, não é algo de você, é algo da parte do Espírito Santo. Então eu fiz algumas anotações aqui, e eu queria começar por ela. Olha só, os dons de revelação são dons que revelam algo. Os dons de revelação, eles operam dentro de uma dimensão do conhecimento quanto a fatos, eventos, propósitos, motivos, origens, destinos, em relação às personalidades humanas, divinas e até mesmo satânicas, ou mesmo coisas, quer no presente, passado ou futuro, e podem manifestar-se por visões, sonhos, percepção, voz audível do Espírito Santo, línguas com interpretação, profecias, anjos ou mensagens. São as formas que os dons de revelação se manifestam. Mas o que é a palavra de sabedoria, irmão? A palavra de sabedoria, como bem falei aqui, ela não é algo humano, não é algo da alma. Essa palavra de sabedoria não está falando de que você que é um cara que estuda demais a língua portuguesa ou qualquer outra coisa, e a pessoa olha para você, rapaz, esse cara aí tem um dom da sabedoria. O cara aí tem uma palavra de sabedoria. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de um dom espiritual que é conhecido como uma palavra de sabedoria. E o que é essa palavra de sabedoria que o apóstolo Paulo fala? Palavra de sabedoria, irmão, é a revelação sobrenatural. Os dons são sobrenaturais. É a revelação sobrenatural a respeito de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas ou até mesmo de coisas no futuro. A palavra de sabedoria tem algo nela importante, que ela vai tratar, gente, sempre de coisas futuras. Nós vamos ver alguns textos aqui, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a palavra de sabedoria em manifestação, certo? Quando a palavra de sabedoria começa a operar, apenas uma porção da sabedoria de Deus é partilhada com o crente. Entenda, irmão, que os dons, no caso, a palavra de sabedoria, quando você recebe isso da parte do Espírito, você não está recebendo, digamos assim, a totalidade ou a plenitude no sentido de tudo a respeito da mente de Deus. Amém? Deus não revela tudo da mente dele para nós. É uma partícula, é um fragmento que ele quer. Ele quer fazer se mostrar aquilo e ele usa pessoas para manifestar isso. E vai estar sempre falando de coisas, eventos, propósitos relacionados ao futuro, irmão. Ok? Os pensamentos naturais do ser humano não são momentaneamente fundidos ou misturados com os pensamentos de Deus. O resultado é que o crente, de repente, toma consciência do plano e propósito de Deus e do modo de agir segundo a perfeita vontade dele. Surge como uma impressão ou uma visão em que nos enxergamos no Espírito fazendo algo de uma dada forma antes de isso realmente acontecer. Deus é que traz por meio do Espírito essa revelação. Não é algo da nossa alma, irmão. Não é algo do homem, no sentido assim, natural. Os dons, eles são espirituais. A própria palavra já diz isso. Não é algo natural, ok? Nós vamos ver esse dom em operação. Eu estou tentando ser rápido porque é muita coisa e o tempo acho que não permite isso. Mas eu queria ler alguns textos do Antigo Testamento
que vai trazer para nós um exemplo do que é a palavra de sabedoria. Amém? Eu posso dizer, antes de ler o texto, por exemplo, quando José teve aqueles sonhos, né, que ele até mesmo disse, olha, eu vejo, né, os irmãos dele se prostrando, ele usa aquela figura de linguagem, né, dos astros e tal, e dizer que iam se dobrar diante dele, e os irmãos não, até entender, tu está dizendo que a gente vai se dobrar diante de você, e você vai ver ao longo da história o que eles fizeram para que José fosse tirado de circulação, digamos assim, né? Tentaram matar, jogaram no buraco, foi vendido, foi para a cadeia, foi injustiçado, mas lá no finalzinho, ele é levantado e ele se torna o governador, e daqui a pouco aqueles irmãos dele, a família dele agora está precisando dele, sem saber que é ele. Né? E aí você vai ver exatamente aquilo que ele viu acontecendo quando ele está sendo governador. Os irmãos dele se prostrando, vê o pai, vê todo mundo e se prostrou realmente diante dele. Ou seja, ele teve uma revelação de Deus lá atrás, de algo que ia acontecer lá na frente. Deus não revelou tudo a ele, mas revelou de forma resumida uma partícula daquilo que estava na mente de Deus que ia acontecer. E foi assim que aconteceu. Então, o dom da palavra de sabedoria no Antigo Testamento. O sonho de José acerca do seu futuro. Gênesis, no capítulo 37, versos 6 e 8, diz o seguinte: Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse os seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos. Foi exatamente o que eu falei agora. Então, Deus trouxe uma revelação, uma palavra de sabedoria. Lógico que ele não tinha um entendimento de que aquilo era uma palavra de sabedoria como nós temos, né, pastor César? Hoje nós temos, glória a Deus, que nós temos a palavra de Deus nos ensinando, mas essas pessoas que viveram isso, eles não tinham o entendimento que nós temos. Eles usufruíram de coisas até mesmo sem saber. E hoje nós podemos discernir essas coisas, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo, pastor César, eu falei para o pessoal aqui na quinta-feira, que quando Paulo disse, acerca dessas coisas, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque estava acontecendo na igreja, ele via acontecendo na igreja, mas a forma que estava acontecendo não era louvável. E Paulo não disse, porque vocês são ignorantes, acaba com esse negócio, não quero mais ver isso aqui na igreja. Não, ele não disse isso, ele disse, a respeito dessas coisas que vocês estão vivendo aqui nessa igreja, vocês têm que ter um entendimento sobre isso, vocês têm que saber como agir diante disso, o que fazer com esses dons. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Então hoje nós temos, graças a Deus pela palavra, do jeito que ela vem, graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, né, que teve esse entendimento de passar esse ensinamento da forma que nós cremos e ensinamos. Hoje, se você for usado num desses dons do Espírito, se manifestar através de você, hoje você sabe discernir o que é uma palavra de sabedoria e o que não é. Tem muita gente confundindo o dom da profecia porque traz uma revelação, confundindo palavra de sabedoria como se fosse uma profecia. E nem sempre é assim. Nós sabemos os elementos que acompanham a profecia. Eu falei sobre isso na quinta-feira passada. Tem um outro evento que você vai ver na Bíblia. Eu estou dando esses textos para você entender o que é a palavra de sabedoria. Gênesis, no capítulo 6, no verso 12 e 13. Deus comunicou a Noé os seus planos para a terra. Ele disse assim, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E nós conhecemos a história, né? O povo casava, se davam em casamento, comiam, bebiam, se prostituíam, só pensavam no seu próprio umbigo. E aí Deus levanta Noé ali,
para construir aquela arca, porque para Deus aquilo ali já não era algo que fosse suportável. E Deus olhou para Noé e achou graça diante de Noé e disse: Noé, através de você, eu vou salvar uma quantidade X de pessoas. Faz a arca, coloca a tua família lá. E Deus disse que ia ser assim, foi. E Noé fez, e Noé falou, né, o que ia acontecer futuro, mas o povo casava, se dava em casamento. Né? Então, aqui é um exemplo de palavra de sabedoria no Antigo Testamento. Mas nós também temos, tem outro texto aqui também que eu poderia utilizar, que é o de Gênesis capítulo 19, verso 12 e 16, que diz assim, ainda no Antigo Testamento. Por que Rodrigo, você está fazendo questão de citar os textos do Antigo Testamento? Se nós vivemos debaixo da graça, né? Se nós vivemos a nova aliança. Para você ver mesmo que o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Ele não muda. Amém? Diz assim o texto, ó, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. Cara, isso é forte. Incomodou a forma daquele povo viver. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Nós conhecemos essa história também, que foi quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado ali, que estava de uma forma insuportável, como o próprio texto fala, e Deus tentou resgatar, salvar a família de Ló. Por que eu estou dizendo tentou? Porque teve pessoas que não conseguiu, né? Olhou para trás e ficou, mas Deus quis tirar todos. E Deus avisou, trouxe uma palavra de sabedoria e avisou que aquilo iria acontecer. E aconteceu, né? Então aqui é outro exemplo de palavra de sabedoria no Antigo Testamento. Mas eu queria ver também no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver um texto que está lá em Atos, no capítulo 21, no capítulo 11 e verso 28, por favor, Marcônio. Esse texto diz o seguinte, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, que era um profeta daquela época lá, diz assim, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, né? Ele tinha uma palavra de sabedoria de que algo ia acontecer. O que era que ia acontecer? Isso aí que ele está dizendo. Aí, não, está tudo bem, é 11:28. Quando você vai para Atos 21, no versículo 10, Atos 21, verso, diz o seguinte, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta por nome Ágabo, o mesmo que estava lá. Aí no versículo 11 diz assim, e vindo ter conosco, tomou uma cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e as mãos, e disse, isto diz o Espírito Santo, olha só, a autoridade e a convicção, né? De quem é que estava trazendo aquela informação, né, aquela revelação da mente de Deus
para aqueles que estavam ali, mais especificamente para o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, disse o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta. Né? Ele estava falando, ó, vão fazer, os homens lá vão fazer isso com você. Aí ele diz assim, e os entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo não estava falando nada dele. Ele é específico e claro quando ele diz, ó, o Espírito Santo está me dizendo isso aqui e eu vou trazer para vocês. O Espírito Santo está me dizendo isso e eu vou passar para vocês o que ele está me dizendo. Aí ele faz o exemplo, pega o cinto de Paulo, faz aquele exemplo lá e diz, ó, vão fazer exatamente assim com o dono do cinto. E você vai ver na palavra que foi assim que aconteceu. Estão comigo? Então, o que é a palavra de sabedoria? Revelação da mente de Deus, propósitos, eventos, relacionados a coisas divinas, coisas do homem, e até mesmo coisas que envolvem Satanás. Ou no sentido do que ele quer fazer, aviso a respeito dos planos de Satanás. Isso aqui é uma coisa que a gente pode ver claramente. Estão comigo? Deixa eu voltar lá que eu passei aqui. Tem um texto em João, no capítulo 11, a gente vai ver esse dom operando também no ministério de Jesus, que é importante que a gente faça essa observação. Em João, no capítulo 11, no verso 4, diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lázaro estava doente, né, e Jesus usa essas palavras aí. No versículo 14 do mesmo capítulo, então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Só que o que foi que Jesus disse? Que essa enfermidade não era para a morte. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia... Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E a gente já sabe que já estava cheirando mal, não é assim? Que o texto fala. E no versículo 23, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Nós conhecemos a história, irmão. Jesus lá disse que essa enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu fisicamente, não foi assim? E aí depois Jesus reconhece, mas Jesus traz uma palavra. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ele estava falando com quem? Com Marta e Maria. Porque elas chegaram para Jesus e disseram assim, rapaz, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Porque quando a notícia chegou para Jesus a notícia que ele estava doente. Então, na mente daquelas irmãs era o quê? Ele vai vir logo, né, vai fazer alguma coisa sobrenatural e Lázaro vai ficar curado e está tudo certo. Mas para elas, Jesus demorou, e nessa demora de Jesus, Lázaro morreu. Aí, quando Jesus aparece, na mente dela, talvez fosse trazer para uma linguagem nossa, né, eles iam dizer, rapaz, o senhor demorou tanto que o caba morreu, já está cheirando é mal, né? Mas Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. É até difícil você compreender, né? Doença para a glória de Deus, né? Mas ele não estava falando que a enfermidade em si, mas aquilo que estava acontecendo nele, Deus ia ser glorificado, porque Deus ia transformar aquilo em uma bênção. Né? Ressuscitar é muito mais milagroso do que curar uma pessoa de uma simples doença, irmão. Concorda comigo? Uma dor de cabeça para uma ressurreição é algo tremendo. Né? Um milagre assim poderoso.
Então, para Deus, foi muito mais glorioso ressuscitar lá do que apenas curar de qualquer enfermidade. Mas esse não é o foco. O foco é o que Jesus disse lá atrás, falando do futuro, a respeito do que ia acontecer. Aí ele vai dizer que ele era a ressurreição e a vida. Lázaro sai. Então, aquilo que ele disse, aquilo que foi uma revelação da parte de Deus a respeito do futuro, né, era algo divino que ia acontecer, e aconteceu. Então, a palavra sabedoria sempre vai ter, os dons em si já é o quê? Um fim proveitoso. Os dons têm uma finalidade, têm um fim proveitoso. Então, o que o Espírito revela, de fato vai acontecer. Amém? Então, esse texto fala sobre isso. Exato. Exatamente. Exatamente. Era algo presente, né? Algo presente. E que aconteceu. A palavra de conhecimento sempre vai falar sobre isso, sobre o presente e passado. Então, ele realmente, ele operou nos dois dons. Quando você vai ver um outro texto que vai trazer uma palavra de sabedoria, é aquela em que Jesus, ele consegue falar para Pedro que ele o negaria. Então, quantos lembram? Acho que é Mateus 26, verso 34, por favor, Marconi. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Tem gente que confunde esse texto. Tem gente que diz assim, o galo vai cantar 3 vezes, né? Mas é isso mesmo. Peraí, deixa eu... Não, antes que o galo cante, não é o galo que vai cantar 3 vezes. É antes que o galo cante, Pedro vai negar ele 3 vezes. As pessoas às vezes falavam o contrário, né? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas não é assim, antes que o galo cante, antes que isso aconteça, você vai me negar. Por 3 vezes. Você vai me negar 1 vez, você vai me negar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, e quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Era isso que Jesus estava dizendo. Às vezes as pessoas confundem, eles invertem, né? Mas também não é o foco. Então, Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, se possível, fica no seu lugar, para você não morrer. Se for o caso, eu vou para a cruz e você não vai, eu fico no seu lugar. Ele ainda não tinha um entendimento, não era maduro na fé, com certeza, mas Jesus disse assim, Pedro, tu nem sabe o que tu está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, antes que o galo cante, nessa noite, né, foi a noite em que Jesus teve um momento com eles na ceia, e depois daquela ceia eles foram para o Monte das Oliveiras, né, onde Jesus pediu para eles vigiarem, eles não vigiaram, 3 vezes o Senhor foi lá, orando a mesma coisa, voltava, eles estavam dormindo. Nessa mesma noite que todos esses acontecimentos está acontecendo, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Quando Jesus foi preso, estava sendo levado lá, a gente vai ver aqueles 3 momentos, você é um deles, né? Você se veste como ele, você parece com ele, você também é um... Ele, não, nunca vi, sei nem quem é esse homem, vocês estão loucos. Nunca nem vi na minha vida, sei nem quem é, vocês não confundem, eu sou amigo de Genésio, não é de Jesus não. E aconteceu, irmão, quando aconteceu essas 3 vezes que ele negou, o galo cantou, e ele se lembrou das palavras de Jesus. Então, o que foi isso? Se fosse outras pessoas sem um entendimento, né, que ia dizer que Jesus tinha profetizado, né? Se fosse agora nos nossos dias, Jesus profetizou e aconteceu, rapaz. E as pessoas têm esse entendimento. E não é. Jesus recebeu do Pai uma informação, uma pequena informação, uma revelação dele, da mente de Deus, porque Deus, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, e ele revelou aquilo por meio do Espírito a Jesus, e Jesus compartilhou com o próprio Pedro, ok? Então, esse é o dom da palavra de sabedoria em operação, ok? Tudo certo?
que eu não vai dar tempo eu falar tudo que eu quero, não. Mas deixa eu ver se eu consigo falar um pouco sobre a palavra de conhecimento. Aleluia. Deus é muito bom, irmão. Deus é bom demais. Palavra de conhecimento e sabedoria. Aquilo que você falou, pode operar junto. Pronto, vamos lá. A palavra de conhecimento, ela tem algumas semelhanças com a palavra de sabedoria. A diferença é que a palavra de sabedoria que nós falamos agora, ela vai falar sempre sobre uma revelação futura. É uma revelação de um fragmento da mente de Deus ao futuro, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é uma revelação de Deus, da mente de Deus para nós, relacionado a coisas do presente ou do passado, como bem o pastor César colocou. E nós podemos ver a palavra de conhecimento. Futuro, de propósito, de coisas divinas, né, sobre pessoas, sempre apontando para o que vai acontecer. Lembra do sonho de José? Lembra que Jesus disse? Lembra com relação a Pedro? Lembra com relação a Ló, quando ele disse, vou destruir sua cidade aqui, tira tua família daqui, tira os teus daqui, teu genro, tira todo mundo que eu vou destruir. Ele trouxe uma revelação. E essa revelação ele passou e aconteceu. Do mesmo jeito com Noé, uma revelação, esse povo aqui só pensa em comer, só em beber e tal, o pecado aqui também está demais, organiza a tua família, constrói a arca, que eu vou destruir. Palavra de conhecimento, ou de sabedoria falando do futuro. A palavra de conhecimento, ela vai tratar de coisas presente ou passado, ok? A diferença é essa, uma fala do futuro e a outra fala presente e passado. Palavra de conhecimento, presente e passado. No Antigo Testamento, deixa eu ver se eu tenho uma aqui para a palavra de conhecimento do Antigo Testamento. Aqui é Novo Testamento, palavra de conhecimento no Novo Testamento, palavra de conhecimento no Antigo Testamento. Tem um texto aqui, de 2 Reis, que 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 12, é um texto que é um exemplo, esse texto é um exemplo para você entender a palavra de conhecimento. Diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9, né? Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado. E se guardou ali, não uma nem duas vezes. Verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber que quem dos nossos é pelo rei de Israel? E o versículo 12 diz, e disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber agora, presente, ao rei de Israel, as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Ou seja, estava falando de algo que estava acontecendo, presente, e trata também do passado. É o texto do Antigo Testamento, que aqui ele está revelando, na verdade, aquela descoberta dos planos do inimigo. Ok?
Tem um outro texto em 1 Samuel, que a gente pode ver também, no capítulo 9, verso 18 ao 20. 1 Samuel 9, versículo 18. Diz assim: E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente, né? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Verso 20. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, aconteceu, passou, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, já aconteceu, não vai acontecer. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então Samuel, enquanto ele estava conturbado, o que já tinha acontecido. Não era o que ia acontecer, já tinha acontecido. Samuel é bem claro. Então, volta o 20, né? Enquanto as jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, né? E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então aqui é um exemplo de algo de uma palavra de conhecimento. Já aconteceu, se trata do passado, se trata do presente. Ok? Deixa eu pular aqui para do Novo Testamento, né? Quando Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, é a conversão do apóstolo Paulo, né? Que ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Né? Esses 2 nomes não foi um nome que foi mudado, ele tinha 2 cidadanias, em uma cidadania ele era Saulo e outra cidadania ele era conhecido como Paulo. Ok? E quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, com cartas que ele tinha conseguido, aquelas autorizações para matar os cristãos, né? Ele, no caminho, a gente conhece a história, não vou me deter muito, mas no caminho, ele teve aquele encontro pessoal com o Senhor, aquela luz acendeu no céu, ele vinha e caiu, né? A Bíblia diz que ele caiu, e ali o Senhor falou com ele, aquela voz veio do céu e disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Aí diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Aí tem aquele diabo que a gente já conhece, e a partir dali ele perde a visão, momentaneamente ou temporariamente, ele perde a visão, e aí a gente vai ver uma palavra de conhecimento em operação. Quando você vai, aqui já é um outro texto, você vai ver Ananias chegando até Paulo, né, sem nenhum receio, e ele vai falar para Paulo que já tinha visto ele, o Senhor tinha me mostrado você e tal, não era o que acontecer, já estava acontecendo numa situação X, e aí Ananias, né, vai orar por ele, e ele fica curado, e a gente vê a palavra de conhecimento agindo na vida de Paulo. Quando você vai, ou volta, né, para o capítulo 5 de Atos, quando Pedro tem aquela revelação de Deus, a gente já conhece esse texto, mas só para você entender a revelação, Atos 5, no verso 1 e 3, diz o seguinte, Atos 5, verso 1, mas um certo homem chamado Ananias, que não é aquele que orou por Paulo, chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade, verso 2, e reteve a parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos, verso 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade?
Observa que como que o apóstolo Pedro sabia disso? De forma natural não era. Então o Espírito trouxe uma revelação da parte de Deus para Pedro, do que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo ali, presente naquele momento? Ananias e Safira estavam mentindo contra o Espírito. Estavam mentindo contra o Espírito Santo. Por que ele estava mentindo? Ainda que você não veja essa narrativa, no sentido de... Porque Pedro pergunta, depois você vai ver na história. Pedro não perguntou assim, ó, quanto foi a propriedade? Foi R$1.000? Não, o Espírito já tinha revelado para Pedro o valor exato da venda. Estão comigo? O Espírito revelou o valor exato da venda e, cara, Ananias podia fazer o que ele quisesse com esse dinheiro. Ele pode ter vendido essa propriedade por R$1.000.000, mas se ele tivesse decidido no coração dele, eu só quero dar R$100.000, eu vou dar só R$100.000. O que foi que fez com que Ananias agisse dessa forma? Ele viu as pessoas fazendo isso, depositando dinheiro nos pés dos apóstolos, ele se empolgou, emoção, rapaz, vou fazer também. Só que eles ali estavam fazendo por uma direção, guiado, eles davam tudo. E ele copiou, mas copiou da forma errada, ele foi guiado por emoção. Provavelmente era um cara avarento, apegado ao dinheiro. Só que ele achava, ele queria passar uma imagem de que era um colaborador, que era um cara generoso. Mas ele falha quando ele mente. Porque se ele tivesse dito assim, Pedro, rapaz, a casa que eu vendi, ou o terreno que eu vendi, ou o prédio que eu vendi, ele foi R$1.000.000, mas eu quero dar só 100 mil, meu coração está me dizendo para dar só 100 mil. Estava tudo certo, irmão. Mas quando Pedro chega para ele, por meio da revelação do Espírito, do que estava acontecendo no presente, Pedro só fez assim, ó, você vendeu a propriedade por esse valor? E ele disse o quê? Sim, foi por esse valor mesmo. Pronto, acabou com ele aí. Aí ele não mentiu a Deus, porque não mentiu a Pedro, porque Pedro estava sendo usado pelo Espírito. Então quem estava perguntando para ele não era, digamos que não era o próprio Pedro, mas sim o Espírito de Deus por meio de Pedro. Então por isso que ele diz, você mentiu ao Espírito. Você mentiu contra o Espírito Santo, porque quem estava falando com ele era o Espírito Santo. Então quando ele mente, ele é julgado. Quando ele é julgado, daqui a pouco vem a esposa, foi por esse valor da casa, ela não sabia ainda o que tinha acontecido, foi exatamente por esse valor. Pois tá bom, pois esses caras vão levar você também. Então, o que era aqui que estava em operação? A palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento estava em operação. Uma revelação da mente de Deus, revelada, uma partícula da mente de Deus, com relação a algo presente que estava acontecendo. Amém? Esse é um texto. Tem um outro texto, já vai terminar o nosso tempo, né? A gente vai ficar só nesses dois mesmo, que é aquela passagem, a da mulher do poço. João capítulo 4, eu acho, agora o versículo bem exato. Mas é esse texto de João, quando Jesus tem aquele diálogo com aquela mulher e tem uma hora que ele diz, vai chamar o teu marido, né? E ela disse, não tenho marido, disseste bem, porque tu já teve 5 e esse que tu tem agora não é o teu marido. Então ali... 4:7. Cadê? 4. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, vai lá. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher,
Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Rapaz, se o menino lesse tanto esse versículo, eu acho que ele parava com a sede, né? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá, né? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens, nesse exato momento, nesse presente, uma revelação de algo presente, não é o teu marido. E isso você disse com sinceridade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Beleza. Não, pode parar no 23, para a gente concluir. Jesus estava falando, revelou sobre ela o presente, que ela não tá, a pessoa que ela estava não era marido, né? Era algo que estava acontecendo naquele exato momento. Mas também aqui ele vai falar que a hora vem, já chegou, o presente também. Ele trouxe uma revelação do Pai. A hora vem, mas esse vem que ele está dizendo não está se tratando do futuro, não. Chegou. É agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. A atitude da mulher, baseada no que Jesus falou para ela, já trouxe uma mudança de vida para ela. Ela entendeu a revelação que o Senhor trouxe. Não era nem nascido de novo, irmão. Porque o novo nascimento só se dá depois que Jesus é assunto aos céus e o Espírito vem. Mas ela estava tão ligada na comunicação com Jesus, ali naquele instante, que ela entendeu a revelação do Pai para ela, que ela se empolgou de uma forma tal que ela saiu para anunciar. Está acontecendo, foi agora, aconteceu, ouviu um homem. Ele revelou agora, ele revelou a minha vida presente, atual, ele revelou. Os sinais que ela começou a passar, rapaz, é Messias mesmo. Aí ela, vamos lá ver quem é esse homem, para vocês verem se eu estou mentindo ou se eu não estou falando a verdade. Estou usando a linguagem de Rodrigo Rocha. Aí o povo foi, conferiu, se agradaram no ensinamento de Jesus, pediram para Jesus passar mais um pouquinho lá, e depois o povo começou a crer em Jesus, não mais só por causa do testemunho da mulher, mas porque aquelas próprias pessoas estavam recebendo do próprio Jesus. Entende? Então, eu vou ficar por aqui porque a gente não tem tempo. E nós conseguimos pelo menos ver 2 dons espirituais em manifestação. Você conseguiu compreender a diferença entre um dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Eu aconselho a você, irmão, se você puder, compre os livros lá, que esse livro ele é um livro de ensino mesmo, de ensino, né? Então a gente vai andar um pouco sobre os dons. Eu quero ter um momento que a gente venha não só trazer o ensinamento teórico aqui, né, mas a gente possa usufruir também. A gente vai ensinar e vai praticar, o mover. Amém? Então isso vai acontecer ao longo dos ensinamentos, ok? Você foi abençoado?